Camila, lê para a gente. A economia política diz respeito ao homem somente enquanto um ser que deseja possuir riqueza. Vou repetir. E é capaz de julgar a eficácia comparativa dos meios para obter aquele fim. Faz total abstração de toda outra paixão ou motivo humano, exceto aqueles que podem ser tidos como princípios perpetuamente antagonistas ao desejo de riqueza, notadamente a aversão ao trabalho e o desejo da satisfação presente de indulgências dispendiosas. Então, quando ele diz, Camila, que ele está fazendo total abstração, a economia política faz total abstração de toda outra paixão ou motivo humano, o que ele está dizendo com isso? Que ele está escolhendo só um ponto. Ele está escolhendo só um ponto. E fazer abstração é deixar de lado, desconsiderar, né? Porque às vezes a gente acha que a abstração é o que fica, não. A abstração é o que é descartado, né? Bom, e aí quais são esses princípios perpetuamente antagonistas ao desejo de riqueza? É bom a gente parar um pouco para refletir sobre isso, porque eu acho que é interessante esse trecho aí. O primeiro deles, aversão ao trabalho. Vocês todos sabem o que é. Aliás, vocês sabem o que são os dois aí, os dois princípios. Bom, aversão ao trabalho, digamos assim, aquilo que o genro do Marx chamou do direito à preguiça, né? Escreveu um livro a respeito, né? Depois de ver o sogro incansavelmente trabalhando e cada vez mais pobre, endividado. Aversão ao trabalho, o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: neste momento, né, da economia política, a concepção era o seguinte: o que gerava o valor era o trabalho, né? Para o indivíduo produzir riqueza, ele precisava trabalhar. Então, o trabalho era a fonte do valor, né? O que depois vai mudar um pouco, como vocês já sabem essa concepção. Portanto, a aversão ao trabalho era um princípio que ia contra o desejo de possuir riqueza, tá? Isso é uma coisa. Bom, e aí o desejo da satisfação presente de indulgências dispendiosas. Tá? O palavreado é super engraçado, né? Desejo de indulgências dispendiosas. Por que é indulgência? Tem as necessidades e tem as indulgências, aquilo que você se indulge, se permite, vamos dizer assim, aqueles bens de luxo, né? Que são caros e etc. e tal. Então, vocês veem como aqui também está ligado a uma concepção provavelmente de ética protestante aí, quer dizer, para enriquecer, o indivíduo precisava se dedicar ao trabalho, trabalhar, acordar cedo, como diz o texto clássico do Benjamin Franklin, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga, acordar cedo e, além disso, não consumir, né? Se refrear, ter um consumo, um padrão de vida modesto, né? Então, é mais ou menos isso que ele reproduz nesse trecho aí, que é interessante. Então, finalmente, na definição de economia política, ele introduz esse princípio, que é o princípio do homem econômico, e restringe o estudo da economia política àquelas ações que são pautadas por esse motivo. Tá? Ele não foi o primeiro a dizer isso, essa ideia já estava em outros contemporâneos deles, em McCulloch, em outros que o precederam, mas ele fala isso de uma maneira mais acabada, mais completa. Tá, Bina, quer fazer uma observação? Não, a gente estava falando da influência do Weber no 1000, mas eu acho que a gente chegou à conclusão que não tinha nada a ver. Só se ele conseguisse conversar com os que não tinham nascido ainda, porque nós estamos em 1836, Weber 1900 e alguma coisa. Quer dizer, o que eu acho que assim, esse era o mundo que o Weber quis mostrar, quis retratar, o mundo da ética protestante, o espírito do capitalismo. Este era o espírito do capitalismo e os dois estão traduzindo à sua maneira. Aliás, falar com os ainda não nascidos, às vezes acontece isso, vocês quando escrevem, por exemplo, agora nós demos um pulo para trás, né, no nosso curso. Então, nós estávamos falando de Popper, Thomas Kuhn, etc., estamos falando de autores do século XX. Já é um pouco para trás para vocês, o texto do Weber o Popper é de 30 e poucos, mas agora nós recuamos mais ainda, gente. Nós estamos no século XIX, a primeira metade do século XIX. Vamos chegar novamente
até o século XXI, mas neste momento nós estamos no passado aí. Portanto, você pode dizer, como fazem alguns críticos, dizendo assim, Mill não é popperiano, mas é uma força de expressão. É claro, ele nunca tinha lido Popper, mesmo porque Popper não tinha escrito, só se ele conseguisse antever o futuro. Mas, enfim. Então, tem uma maneira que depois eu vou comentar. Bom, nesse caminho, ele chega finalmente à definição correta, que é uma definição que, segundo ele, parece estar completa. Está na página 6. É a ciência que traça as leis daqueles fenômenos da sociedade que se originam das operações combinadas da humanidade para a produção da riqueza, na medida em que aqueles fenômenos não sejam modificados pela procura de qualquer outro objeto. Tá. Então, aqui seria a definição final. E aí, como vocês veem, ele está falando, Henrique, em operações combinadas da humanidade. Então, ele não está ainda não tem aquele foco muito forte no indivíduo como terá mais adiante, depois da Revolução Marginalista, ou naquele momento. Bom, agora, Stuart Mill concede, quer dizer, reconhece explicitamente que a busca de riqueza não é o único motivo, não é a única motivação do ser humano. Né? Ao contrário, o ser humano tem inúmeras motivações. Né? Então, às vezes, por exemplo, essa ideia do homem econômico é apropriada por seguidores, está vendo? Tudo que a pessoa quer na vida é enriquecer. Nada diferente disso, mas absolutamente o Mill não diz uma coisa dessas, nunca disse uma coisa dessas. Ao contrário, na antevisão de uma civilização mais adequada para ele, ele pensa numa situação em que as pessoas já terão superado aquela vontade apenas de enriquecer, aquela preocupação assim, acentuada com o enriquecimento pessoal. E estarão pensando, por exemplo, nos prazeres de uma educação mais aprimorada, de ler um bom livro, de ir a um teatro, assistir, ouvir uma ópera, ouvir uma música, etc. E tal. Ele tem, depois, em outras em obras posteriores, ele entra nessa questão. Né? Bom, então vamos ler aqui o que está escrito. Marcos, lê para a gente. Pluralidade de motivos. Todas essas operações, apesar de muitas delas serem realmente o resultado de uma pluralidade de motivos, são consideradas pela economia política como decorrente unicamente do desejo de riqueza. A ciência procede então investigando as leis que governam essas várias operações, sob a suposição de que o homem é um ser que é determinado, pela necessidade de sua natureza, a preferir uma maior porção de riqueza ao invés de uma menor em todos os casos, sem qualquer outra exceção além daquela constituída pelos dois motivos que se lhe contrapõem já especificados. Tá, então a economia política ela faz uma simplificação, ele está admitindo que essa simplificação é uma simplificação deliberada, né? E ela esquece todas as outras motivações, a menos aquelas do desejo de riqueza. E a exceção são aquelas, quais são os mesmos motivos que vão na direção contrária, os tais princípios antagonísticos? Aversão ao trabalho. E indulgência, acho que Isso, indulgência, consumismo, coisas desse tipo. Tá? Bom, nesse ponto ele já está entrando na questão da causalidade, que é o ponto que a gente vai tratar aqui. Ele vai e volta entre definição do método e a questão da causalidade. Então, ele vai dizer o seguinte, o que também para nós parece um pouco estranho, mas que todo efeito pode ser produto de uma pluralidade de várias causas, né? Não existe apenas uma concepção de para cada efeito existe uma causa, né? Mas sim que pode haver várias causas agindo sobre aquele efeito. Esse pedaço também é interessante a gente ler com olhos de quem está pensando no mundo que ainda está numa concepção determinística da causalidade, né? Então, existe uma determinação das causas sobre o efeito.
a ideia de probabilidade ainda não estava bem introduzida nesse mundo, né, de incerteza, de probabilidade. E também num mundo em que ainda frequentemente se raciocinava numa direção de causalidade sempre única e sempre, para cada efeito, haveria apenas uma causa. E é isso que ele começa a questionar neste ponto. Ele vai dizer, não, um efeito pode ser resultado de várias causas, de mais de uma causa. O que para nós é uma coisa óbvia, precisa perder tempo escrevendo isso. Naquele momento não era assim. Lê para mim, como você chama? Alan. Não porque todo economista político seja sempre tão ridículo, a ponto de supor que a humanidade realmente assim se constitui, mas porque este é o modo pelo qual a ciência deve necessariamente proceder. Quando o efeito depende de uma concorrência de causas, essas causas devem ser estudadas cada uma à sua vez e suas leis devem ser investigadas separadamente se desejarmos, através das causas, obter o poder de prever ou controlar o efeito, uma vez que a lei do efeito é composta pelas leis de todas as causas que determinam. Nesse outro livro, no Sistema de Lógica, Mill se estende mais sobre esse ponto e faz uma classificação um pouco esdrúxula das ciências para nossos olhos, que ele fala assim, tem ciências heteropáticas e ciências não sei o quê, as ciências com uma mecânica são caracterizadas pelo fato de multicausalidade, por cada fenômeno ser o produto de várias causas, ao passo que ciências como a química só tem uma causa única. Então, na hora que a gente mistura açúcar com outros elementos, a gente não consegue mais distinguir os vários componentes daquela mistura, não consegue mais distinguir, sentir o sabor do açúcar isoladamente dos outros componentes. Enfim, faz toda uma discussão a respeito disso, em que essa questão da multicausalidade é muito importante. Então, ele está dizendo assim, não porque todo economista político seja sempre tão ridículo a ponto de supor que a humanidade realmente assim se constitui. Quer dizer, nenhum economista político, diz ele, o termo que eles usaram em português para traduzir foi ridículo. O termo em inglês é absurd. Não sei por que eles não puseram absurdo. O tradutor, que é um bom tradutor, de resto. Mas, enfim, nenhum economista é tão absurdo, acho que ele estava meio enganado, mas talvez na época dele não fosse assim. Para supor que o homem seja apenas motivado pela busca de riqueza. Ninguém vai ter essa cabeça, imagine. Claro que o homem tem várias coisas que o motivam, né? Mas a ciência da economia política deve fazer essa suposição forte. Por quê? Quando o efeito depende de uma concorrência de causas, então vamos dizer, o comportamento humano depende de várias causas, o homem busca prestígio, o homem quer um monte de coisa, né? Inclusive enriquecer, cada ciência deve estudar uma causa específica, cada uma à sua vez, e investigar suas leis separadamente. Porque só assim a gente tem condições de prever ou controlar o efeito. Né? E aí ele já está falando da aplicação da ciência à prática. Mais ou menos por aí. Tá? Então, nenhum economista político é tão absurdo. Alguns dos seguidores deles foram tão ridículos assim. Bom, então aí continua para as outras causas. Leonardo, lê para a gente esse pedaço. Na medida em que se sabe ou se pode presumir que a conduta da humanidade na procura da riqueza está sob a influência colateral de algumas outras propriedades de nossa natureza, além do desejo de obter a maior quantidade de riqueza com menor trabalho ou autonegação, as conclusões da economia política falharão nessa medida em serem aplicáveis à explicação ou previsão dos efeitos reais, até que sejam modificados por uma admissão correta do grau de influência exercido pelas outras causas. Você admite que existem outras influências. No entanto, do ponto de vista da ciência, da economia política, você trabalha só com a busca de riqueza. Né? No entanto, na hora que... Aí se chega a determinadas conclusões. Na hora que essas conclusões passam a ser formuladas em termos de práticas ou de política econômica, políticas econômicas, aí é preciso levar em consideração essas outras causas que se havia deixado de lado. Mais adiante, ele vai dizer, o economista que for apenas um economista não consegue
trabalhar bem, não consegue agir, fazer uma boa política econômica. Quer dizer, na hora de você raciocinar, teoricamente, você deixou de lado as outras causas. Na hora de aplicar essas conclusões a que você chegou com uma causa única ao conjunto da conduta do indivíduo em sociedade, essas outras causas precisam ser reintroduzidas de alguma forma. Tá? Bom, tudo isso caminhando, ele finalmente diz, definido o objeto da economia política, nós podemos agora passar a discutir o seu método. Então, qual é o método adequado àquele objeto que a gente definiu? E aqui é uma coisa mais ou menos assim. As pessoas vão se dividir-se em práticos e teóricos. Então, um rei absolutista, ele age em benefício dos seus súditos. Século XIX, nós temos uma monarquia absolutista, e, em algum momento aí os déspotas esclarecidos. Então, será que a gente pode considerar, que tipo de consideração, que tipo de lei a gente pode chegar a partir para responder essa pergunta? Então, essa resposta, como é que ela é dada pelos práticos? Por um processo indutivo. Ou, como ele diz, pelo método a posteriori. Então, o que eles vão fazer para responder, os práticos, para responder essa questão? Eles vão analisar casos concretos de monarcas absolutistas. Lembrem que, neste momento, a Inglaterra já havia feito sua revolução liberal, já tinha uma monarquia parlamentarista. Né? Ele não chega a responder essa questão, o Stuart Mill, mas ele coloca essa questão e provavelmente atrás no fundo da cabeça dela estava a distinção entre a Grã-Bretanha e até as outras monarquias do seu tempo aí. Então, o que esses práticos aqui vão fazer? Eles vão observar vários casos e chegar a uma conclusão, sim ou não, ou mais ou menos, ou não importa. O que os teóricos vão fazer? Eles vão usar o método a priori. Então, eles vão pensar abstratamente. Abstratamente. Não que eles não vão analisar também a história e ver como é que se comportaram os monarcas absolutistas, mas eles vão pensar não apenas, abstrair no sentido de pensar não apenas no indivíduo que tem uma função, que exerce aquela função, mas também no ser humano em geral. E eles provavelmente, isso não é dito com todas as letras, mas provavelmente vão chegar à conclusão que qualquer ser humano que se veja naquela posição de um poder despótico sobre os seus cidadãos, não vai agir necessariamente em benefício dos seus súditos. Importa menos a conclusão, enfim, a resposta a essa pergunta, do que o método pelo qual se chegou nele. Aqui é um método que ele chama de a posteriori. A posteriori por quê? É depois dos fatos. Né? É em seguida aos fatos. Observados os fatos, a pessoa chega a uma conclusão. Aqui é a priori, que é quase independentemente dos fatos, né? Antecipadamente aos fatos concretos, pensando abstratamente, o indivíduo consegue responder essa pergunta. E depois ele vai ver se aquilo se verifica de fato. Né? Então, tem toda uma discussão a respeito do método de Stuart Mill para a economia política,
que é melhor desenvolvido num texto que, se vocês quiserem, eu posso emprestar para vocês, que é um texto de uma professora da PUC, chamada Laura Valadão de Matos, que se chama A Economia Política como uma Ciência Autônoma, um estudo sobre as contribuições metodológicas de John Stuart Mill. E ela mostra que, na sua prática como economista, o Mill, na verdade, combinou esses dois métodos, né? Neste momento, ele deu uma grande ênfase ao método dedutivo. Na hora de de definir isso, ele deu uma grande ênfase ao método dedutivo. Mas, na verdade, esse método dedutivo não prescinde de uma observação dos fatos, portanto, não prescinde de uma observação, né, aquilo que ele chama de experiência, né, concreta. Então, é mais ou menos isso que ele diz no slide que se segue. A Renan, né, que você chama? Renan? Lê para a gente. Pelo método a posteriori, designamos aquele que requer, como base de suas conclusões, não simplesmente a experiência, mas uma experiência específica. Pelo método a priori, designamos, como se faz comumente, raciocínio a partir de uma hipótese assumida, o qual não é uma prática confinada à matemática, mas pertence à essência de toda ciência que admite a razão geral. A verificação a posteriori da própria hipótese, isto é, o exame da concordância dos fatos com a hipótese, em um caso real, não constitui de modo algum uma parte da ciência, mas da aplicação da ciência. É interessante o seguinte, o raciocínio é a partir de uma hipótese assumida. Por exemplo, um homem econômico é uma hipótese assumida. Tá? É um princípio. E como é que se chega a essa hipótese? Mill diz que se chega a essa hipótese por um movimento que é importante, que se chama introspecção. Então, ele fala não a experiência específica, quer dizer, casos concretos, particulares, históricos, mas a experiência em geral, né? Isso no método a priori, né? Que é essa história aqui da introspecção? O que é introspecção? Isso vocês sabem. A pessoa que tem um olhar sobre si mesma. A pessoa se volta para si mesma. Então, a pessoa introspectiva ou introvertida é uma pessoa que é encasulada em si mesma, né? Então, mas no caso ele está falando da introspecção como uma maneira de conhecer a natureza humana, né? Então, a fonte das hipóteses, vamos pensar em Popper, aquele método hipotético dedutivo. De onde vêm aqueles princípios, aquelas hipóteses, pressupostos sobre os quais ele constrói um raciocínio dedutivo? Do próprio olhar, não no caso do Popper, mas no caso do Mill, ele está falando da pessoa voltar-se para si mesma e perguntar, poxa, se eu fosse um rei absolutista, não tivesse feito nada, meu pai foi rei, eu sou rei, tem um monte de recurso, todo mundo treme de medo de mim, eu vou agir como? Né? O que vai me levar a agir? Será que eu vou querer fazer o bem ou será que eu vou querer fazer o bem para mim mesmo? Né? Então, esse tipo de movimento aqui é o movimento da introspecção. Então, essa introspecção é que coloca o indivíduo em contato com a experiência de um geral, né? De uma maneira geral. E, a partir disso, ele constrói seu sistema dedutivo ou sua teoria. E depois, na hora que ele vai verificar, isso faz parte de uma outra, de um outro movimento, que é o movimento mais ligado à aplicação daquela teoria. Bom, e aí Mill insiste naquele ponto que já tinha antecipado anteriormente. Você é Jung, é isso? Lê para a gente isso daí. Quando os princípios de economia política devem ser aplicados a um caso particular, é necessário, então, levar em conta todas as circunstâncias individuais daquele caso, não apenas examinando a qual dos conjuntos de circunstâncias contemplados pela ciência abstrata a circunstância do caso em questão corresponde, mas de modo análogo, examinando que outras circunstâncias podem existir naquele caso que,
não sendo comuns a qualquer categoria ampla, marcante de casos, não cairão sob a cognição da ciência. Estas circunstâncias foram chamadas casos perturbadores. Tá. Então, aqui ele vai introduzir essa noção de casos perturbadores ou causas perturbadoras.